Glórias a Deus. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um que aqui está, a cada um que vai ouvir essa palavra. Que o Senhor verdadeiramente possa falar aos nossos corações essa noite mais uma vez. Amém? Meus irmãos, no seminário a gente está na introdução ao Novo Testamento 2 e agora nós estamos lendo as cartas paulinas. Em uma das últimas aulas, o pastor fez uma pergunta na classe, se eu não me engano foi em resposta a alguém que fez a pergunta, eu não lembro, mas ele falou uma frase assim: você é o que você prega ou o que você queria ser? Foi algo desse tipo, não sei se o pastor lembra. Ele falou: você prega o que você é ou o que você gostaria de ser? E eu vou falar para os irmãos que essa pergunta me tocou profundamente, que eu fiquei meditando nela, eu fiquei pensando. Foi uma pergunta retórica que ele fez, que foi em resposta a um questionamento, mas ela tocou em mim, por quê? Porque ela não... Essa pergunta ela não serve só para quem sobe aqui para pregar. Você é o que você prega ou o que você gostaria de ser? Ela não serve só para os que sobem num púlpito para pregar, para quem usa a palavra de Deus. Ela serve para todos nós no dia a dia. Ela serve para mim e para você no nosso dia a dia comum. Quando a gente abre a boca para falar de Cristo, será que a gente fala o que a gente vive ou simplesmente o que a gente gostaria de ser? Porque às vezes a gente fala, né? A gente conhece a letra, às vezes conhece, mas será que estamos vivendo aquilo que estamos falando? E isso me levou... Isso, na verdade, são perguntas que eu me faço, né? Corriqueiramente, aqui dentro. Né? Será que quando eu prego a palavra, será que quando eu falo para alguém de Cristo, será que eu estou falando só a palavra, só as letras, ou será que eu estou expressando aquilo que realmente eu sou em Cristo? E isso me levou a um outro texto, que semana passada eu estava procurando um livro para me traduzir, e eu achei um em latim. Aí, quando eu coloquei o primeiro capítulo na ferramenta de tradução, eu comecei a ler já nas primeiras linhas dele, no terceiro parágrafo. Aí eu me deparei com um texto que eu vou ler para vocês agora aqui. Eu vou pedir para a Raquel colocar na tela ali. Ele diz assim, ó: de que adianta discutir profundamente sobre a Santíssima Trindade se te falta humildade e, por isso, desagradas a Trindade? Na verdade, não são as palavras profundas que te tornam um homem santo e justo. É a vida íntegra que o torna querido por Deus. Eu preferiria sentir a contrição a ser hábil em sua definição. Se conhecesses a Bíblia inteira e os ditos de todos os filósofos, de que te adiantaria tudo isso sem o amor e a graça de Deus? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e somente a Ele servir. Esta é a maior sabedoria, deixar o mundo para trás e avançar em direção ao reino dos céus. Esse trecho eu peguei do livro, ele é um monge católico, Tomás de Kempis, ele é da ordem de Agostinho. E nessas palavras que ele escreveu aqui, eu vi que tinha muito a ver com a pergunta que o pastor fez. E se você perceber bem, né, na pergunta que ele faz aqui, o que adianta você debater a Trindade e não respeitar a Trindade na sua vida? E se a gente trouxer para os dias de hoje, a gente vai ver que é muito comum, principalmente nas redes sociais. Se você pegar, postar um texto, uma imagem, não demora muito para aparecer um especialista, um teólogo para debater com você. E eu falo isso por experiência própria, porque logo que eu conheci a teologia reformada,
Eu entrei em alguns debates na internet, pelo simples prazer de debater. E eu não estava nem firme na igreja. Eu não estava nem indo para a igreja, na verdade. E hoje em dia, muitas pessoas estão nessa situação. Elas estão doentes, estão vazias, mas cheias de razão, cheias de si. E lá em Mateus 15, versículo 8 e versículo 9, diz assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. E em Tiago ainda, no capítulo 1, 22, ele nos adverte: Não basta ouvir a palavra, é preciso ser praticante dela. Caso contrário, estamos enganando a nós mesmos. E como fazemos isso? O próprio Tiago, ele responde num versículo anterior. Como nós nos tornamos praticantes e não apenas ouvintes? No versículo anterior, Tiago diz assim: Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? A nós, pouco importa se a gente conhece a Bíblia de capa a capa. Pouco importa se a gente tem 30 anos de fé. Se a gente não vive aquilo que está escrito aqui, não vale de nada. A gente tem que buscar viver de acordo com o que Cristo quer para nós. E lá em 1 Coríntios, Paulo diz assim, esse é o texto da mensagem: Sede meus imitadores, 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. E lá no versículo 3, na parte A, ele diz assim: Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. Só até aqui. Paulo diz: Sede meus imitadores, assim como de Cristo. Mas entendam que o cabeça é Cristo. Ou seja, quem era Paulo, né? O pastor pregou lindamente aqui no domingo. Para nós, Paulo foi um grande homem, um grande servo de Deus, um grande apóstolo. Se colocar ele em contraste com as nossas vidas, quem somos nós diante de Paulo? Né? Paulo, ele pode-se dizer que ele mudou a história, ele fez feitos maravilhosos para Deus. Mas a minha pergunta: quem era Paulo nas próprias palavras dele? Quem era o apóstolo Paulo? Lá em 1 Coríntios, Paulo fala assim: Eu sou o menor dos apóstolos. E em 1 Timóteo 1,15 ele diz: Eu sou o maior dos pecadores. Como é que pode o apóstolo Paulo dizer que é o maior dos pecadores e pedir para a gente imitar a ele? Em que imitar a ele? Antes de responder essa pergunta, né, eu quero falar algo. Porque nós cristãos, eu não vou dizer de um modo geral, mas muitos de nós, traz uma expectativa, eu diria, frustrante e às vezes até utópica, de que um dia seremos como Paulo, um dia seremos como Pedro, um dia seremos como Abraão, o pai da fé, ou como Davi, o homem segundo o coração de Deus. E nós olhamos esses homens e mulheres que marcaram a história, né, e pensamos, e às vezes até pedimos: Senhor, me dê a unção de Elias, me dê a fé de Abraão, me dê a coragem de Josué, a fidelidade de José, a sabedoria de Salomão. É um super crente, né? Capitão Planeta. E aí a gente fica esperando. A gente fala: enquanto o anjo do Senhor não aparecer para mim, como apareceu para Jacó e para Gideão, eu não vou.
Enquanto o arcanjo Miguel não falar comigo em sonho, eu vou ficar esperando aqui. E a gente fica. A gente pensa, já falei com Deus, agora depende de Deus fazer com que eu vá. E na verdade não é bem assim que funciona, né? Brincadeiras à parte, essa mentalidade acaba paralisando muita gente, porque às vezes se cria uma expectativa que não pode ser cumprida. Eu acho que nem toda a minha vida talvez eu chegue, por exemplo, a fazer as obras que o apóstolo Paulo fez, ou qualquer um dos apóstolos. Nem se eu viver 2 vidas, talvez eu seja como ele. Mas, meus irmãos, a Bíblia ela está repleta desses exemplos, desses homens que transformaram a história, que mudaram. Só que a Bíblia fala para a gente que as coisas que aconteceram no passado, elas são apenas sombra. Apesar de a sombra ter uma silhueta ali, você conseguir ver, ela não é perfeita. A sombra não é perfeita. A sombra, ela só está, na verdade, representando, eu diria, projetando algo que, no caso da Bíblia, haveria de vir aquele que era perfeito, aquele que conteria nele todas essas qualidades que eu li e muito mais. Todos os homens que viveram no passado, eles viveram à sombra de Cristo. Eles fizeram uma porção do que Cristo seria. Então, por mais que eles foram grandes, por mais que eles mudaram a história, por mais que eles fizeram feitos maravilhosos, eles foram apenas instrumentos na mão do Criador. Jesus, como Paulo disse, não se esqueça, Jesus é o cabeça da igreja. E é Ele que nos capacita a fazer a sua obra. E, para a gente entender melhor, vamos ler Hebreus, capítulo 11, versículo 25 e 26. Hebreus 11, versículo 25 e 26 diz assim, ó. Aqui está falando de Moisés. Porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Na minha está escrito assim, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerava o opróbrio de Cristo maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aleluia. Meus irmãos, Moisés escolheu o opróbrio de Cristo, porque mesmo sem vê-lo, sua fé enxergava o que ele seria no futuro. Moisés, ele foi ensinado em toda a cultura egípcia, todo ensino. Moisés era um príncipe do Egito. Só que quando ele descobriu que ele fazia parte do povo de Deus, do povo hebreu, e quando ele viu que o Messias haveria de vir e que esse Messias haveria de sofrer pela humanidade, em favor da humanidade, Moisés ele não se achou digno de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele já não queria mais desfrutar dos deleites do palácio, ele já não queria mais o título de príncipe, ele já não queria mais ser chamado como egípcio. Ele preferiu sofrer com seus irmãos no campo e sofrer pelo Cristo que um dia sofreria por nós. Então Moisés, se eu posso dizer assim, ele abriu mão de tudo que ele era. Ele abriu mão dos seus deleites, abriu mão dos seus prazeres, abriu mão das suas riquezas, abriu mão de tudo. Como eu disse, Moisés era um príncipe. Ele abriu mão em favor de Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz, sede meus imitadores, como sou de Cristo. Paulo está dizendo que ele abriu mão de tudo por Cristo.
Paulo ele era um cidadão romano, livre, ele ia para onde ele queria. Paulo acredita também, né, que ele até vem de uma família que tinha posses. Mas Paulo ele era doutrinado em toda a cultura judaica, ele era um homem muito inteligente, mas ele abriu mão de tudo isso em favor de Cristo. E a Bíblia nos manda, aliás, a Bíblia, na verdade, ela não nos manda ser uma cópia fiel de Paulo, ou ser uma cópia fiel de Abraão, ou seja lá quem for. A Bíblia ela nos dá esses exemplos de fé para mostrar algo muito mais profundo. Esses homens foram grandes na história, mas o que tornou eles grandes? Eu vejo aqui que foram dois os caminhos que tornou esses homens reconhecidos e grandes. O primeiro caminho foi a fé. Eles tiveram fé no Deus que os chamaram para a missão. E o segundo caminho foi a obediência. Eles obedeceram prontamente a palavra de Deus. Fé e obediência tornaram esses homens reconhecidos. Mas o mérito não estava neles, o mérito estava naquele que os chamou. Eles apenas se disporam a fazer a obra e Deus fez maravilhas por meio deles. Então, como eu disse, Deus não quer que você seja um Abraão, um novo Moisés. Não quer que você empunhe uma espada como Josué, porque se Ele quisesse, você seria. Se Ele quisesse, você estaria aí movendo céus e terra e trazendo muita gente a Cristo. Então, esses homens, eles tiveram um chamado, um propósito dados por Deus, e eles creram e obedeceram. Aí eu chamo você a uma reflexão. Pense, por exemplo, em Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Ele não pediu que Abraão escrevesse a Bíblia. Ele não pediu que Abraão escrevesse cartas como o apóstolo Paulo. Ele não pediu que ele comandasse um exército como Josué. Ele simplesmente falou: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão nem sabia onde era, ele nem sequer chegou a ver essa terra, mas ele prontamente creu no Senhor e obedeceu. José, a história dele não foi banhada em milagres, em cima de milagres. A história dele foi sofrida, mas ele nunca perdeu a fé dele e a obediência ao seu Deus. Ele manteve a fidelidade, mesmo quando escravo, quando estava preso, quando foi tentado, ele manteve a sua fé e a sua fidelidade diante de Deus. Davi, enquanto menino, quando Deus separou ele para ser rei, ele era, eu diria, rejeitado pelos seus irmãos, pela sua família. Não sabemos ao certo porquê, tem até algumas teorias, mas ele era desprezado. Mas você vê que Davi, ele carregava com ele, além da funda, a fé que Deus sempre estava com ele. Porque só a fé que Deus está com você que vai fazer você enfrentar um leão, um urso. Ele tinha essa certeza de que Deus estava com ele. Então, esses homens viveram assim, e repare, nenhum deles foi chamado para fazer o papel do outro. Nenhum deles foi chamado para cumprir a missão do outro. Nenhum deles foi chamado. Você agora vai, com exceção de Eliseu, né, que deu continuidade, de certa forma, ali a missão de Elias, nenhum deles foi levantado para fazer o papel do outro, para ser cópia. Cada um foi obediente dentro do seu propósito, do seu próprio contexto, com seus próprios limites, com sua própria medida de fé. E aí eu pergunto, o que Deus quer de nós então? O que quer de mim? O que Ele quer de você? E essa resposta está lá em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Hebreus 12 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Até aqui. Glórias a Deus. É isso que Ele quer para a gente. Que a gente corra a carreira que Ele propôs para nós. Ele não está pedindo que a gente seja Paulo. Ele não está pedindo que a gente seja nenhum homem de renome na história. O único que deve ser glorificado é Ele. Mas Ele quer que a gente cumpra o que Ele propôs para nós, com fé e obediência. Mas lutando a todo momento contra o velho homem, lutando contra o pecado e nos colocando em posição verdadeiramente de obediência diante de Deus. Isso fica mais claro quando a gente olha para a parábola dos talentos. Um homem, de posses, o Senhor, a Bíblia diz, chama os seus servos e entrega a cada um deles uma quantidade de talento. Para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 e para o outro ele dá 1. E ele vai viajar. E quando ele volta, ele quer conta desses talentos. Só que perceba que ele não pede mais do que ele deu, do que ele entregou. E nem pede para um mais do que ele deu para o outro. Ele pede a medida. Ele entregou os talentos, ele quer uma resposta em cima daquele talento. O problema não está naquele servo que recebeu só um talento. O problema, aliás, não está naquele um talento que ele recebeu. O problema está no que ele fez com aquele um talento que ele recebeu. Ao invés de multiplicar esse talento pequeno, ele foi e escondeu. E então o problema não estava nisso. Talvez ele tenha enterrado ali por medo, como ele disse, com medo do Senhor, ou talvez por vergonha de ter recebido menos do que os outros, mas a verdade é que ele enterrou o talento que ele tinha. E quantos de nós já não enterramos nossos dons e talentos, porque a gente olha para o lado e vê que alguém parece mais capacitado que a gente? Foi aquilo que a irmã Miriam falou na abertura aqui. A gente tem que fazer. Às vezes a gente olha, vê que alguém sabe falar melhor, que alguém tem uma instrução melhor, e aí a gente acaba se acomodando ali, se acolhendo e enterrando o nosso talento, porque a gente não se acha capaz. E quando a gente compara a nossa medida, isso realmente nos paralisa, porque a gente tem que ter na mente que é o Senhor quem faz a obra na nossa vida. Então, o Senhor não vai nos perguntar, por que você não foi como Paulo? Ele vai querer saber dos talentos que Ele te deu. Ao servo fiel, Ele disse, muito bem, servo fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, não é o talento que vai determinar a nossa recompensa, não é o nosso desempenho, não é o nosso grau de ensino, o nosso grau de cultura, é a nossa disposição em fazer a obra do Senhor. É a nossa fidelidade à palavra de Deus, é a nossa fé inabalável no Senhor, que vai fazer com que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Assim como está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Está escrito assim, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, meu irmão, coloque seu altar em ordem, porque se Deus quiser te usar como Moisés, o seu templo tem que estar limpo. O seu templo tem que estar limpo, para a presença de Deus habitar dentro de você, dentro de mim, nosso templo tem que estar limpo. Se Ele não quiser te usar como Moisés, continue firme no caminho que Ele te colocou, porque Ele vai suprir as suas necessidades e Ele vai estar com você a todo momento. E talvez tenha alguém ouvindo, ou aqui mesmo, que se sinta como aquele servo que recebeu apenas um talento. Alguns dizem até que não tem talento nenhum. Mas o problema nunca foi a quantidade, como eu disse.
O problema é a gente fazer com pouco que Deus nos deu. E terminando já, meus irmãos, a mensagem foi curtinha. Lembra lá da pergunta do início que eu fiz? Você prega o que você é ou o que você gostaria de ser? Então, a resposta é: não está na gente performar, né, um chamado espetacular, ser aí talvez como Billy Graham foi recentemente, como John Wesley, mas ele está na gente fazer aquilo que ele nos deu para fazer dentro da nossa limitação. Se ele um dia quiser que algum de nós seja grande, não tenha dúvidas, você vai ser. Você vai ser. Eu até brinco, uma vez eu disse, eu ouvi o pastor, em outras épocas, né, que eu ouvi o pastor Ed René, ele foi convidado para ser diretor, não sei do que lá, e ele falou assim: obrigado, mas eu não quero. Eu falei assim: mas como assim você não quer? Eu falei assim: não, eu não quero. Ele falou: mas e se for Deus que está mandando? Ele falou assim: aí você não se preocupa, porque se for Deus, Ele vai mandar a baleia vir me pegar e colocar lá. E eu falava isso, eu falei: eu não quero pregar. Ele falou assim: mas e se for Deus? Eu falava a mesma coisa: se for Deus, Ele vai mandar a baleia me pegar e vai me colocar lá. Ele não mandou a baleia, mas eu estou aqui. Então, dentro das nossas limitações, quando a gente se dispõe, Deus ele faz a obra dele através de nós. Amém? E aí, quando a gente vive, o que vai sair da nossa boca realmente vai refletir aquilo realmente que a gente vive dentro da palavra e não somente aquilo que a gente quer ser. Não é uma caminhada fácil, né? A gente sabe. Não é uma caminhada fácil, mas com fé e obediência à palavra, eu tenho certeza que Deus, uma hora ou outra, Ele vai fazer a obra dele na nossa vida. Amém? Pastor, feche seus olhos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa noite, ó Deus. Nos colocamos na Tua presença, Santo Deus, como servos que o Senhor chamou, ó Pai, para esta obra, ó Deus. Como diz a Tua palavra, Senhor, a colheita está madura, ó Pai, e poucos são ceifeiros, ó Deus. Talvez nós não tenhamos ainda, Senhor, a capacidade, ó Pai amado, de ser aquilo que o Senhor sonhou para nós, ó Pai, ou aquilo que o Senhor deseja para nós. Mas eu te peço nesta noite que o Teu Espírito, ó Deus amado, venha de encontro a cada um que aqui está, Senhor, a cada um que for assistir, ó Pai amado, esta live, ó Santo Deus, que Teu Espírito possa verdadeiramente causar uma transformação, ó Deus amado, nos nossos corações. Que o Teu Espírito possa reavivar, ó Santo Deus, a Tua obra, Senhor. Que o Teu Espírito, ó Santo Deus, possa verdadeiramente nos encher, ó Pai amado, para que tenhamos a ousadia e intrepidez de falar da Tua palavra, ó Pai. Porque sabemos que não somos nós que convencemos o homem do pecado, ó Deus, mas é o Teu Espírito, ó Pai. Então eu te peço que o Senhor tenha misericórdia daqueles que não ouviram ainda a Tua palavra, Senhor. Daqueles que relutam em ouvir a Tua palavra, Senhor. Daqueles que ofendem, daqueles que negam, Senhor, a Tua existência, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia assim como o Senhor teve de nós, ó Pai. E que a Tua graça e a Tua misericórdia, Santo Deus, alcance a todos em nome de Jesus. Amém.